Vem, Paulo disse, quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Vejam, e é uma guerra constante, a carne contra o espírito. E aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, e eu creio, veja quão pecaminoso. Então, você não pode servir a Deus. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com ele. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você, você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus. Um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Teria sido natural para mim beber. Meu pai bebia. Seria natural para mim usar tabaco. Meu pai usava. Minha geração antes de mim usou. Alguém disse, por que você nunca fumou nem bebeu? Bem, quando eu era apenas um garoto antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. Aí está a conversão, veja você, no princípio. E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Então ali há um espírito, e dali está sua vida imortal. Então um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. Toma-se a escritura corretamente, então. O adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar ou mais nenhuma consciência dele. No Velho Testamento, o adorador chegava e oferecia seu sacrifício. Voltava com o mesmo desejo de pecar. Mas aqui está, entenda isto. Hebreus diz, quando o adorador, neste caso, quem colocar suas mãos na cabeça do Filho de Deus e seus pecados são purgados através do poder de santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. Oh, é ali onde a vida está. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. E Satanás não pode me ferir, então, sem ferir meu pai. Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir, eu lhe direi isso. Não pode ferir seus filhos sem feri-lo. E então, ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. Mas agora, antes que a carne possa ser aperfeiçoada, ela tem que morrer como a alma morreu. Nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos na terra. Você sabia disto? Deus fez o homem ele mesmo, tirado do pó da terra. Após a queda. Agora eu não discutirei sobre isto porque vocês sabem que tenho várias opiniões estranhas acerca disto. Mas após a queda, então a mulher trouxe filhos ao mundo. Deus lhe disse, porque tiraste a vida do mundo, terás que trazê-la ao mundo. Veja que tipo de vida era, segundo o sexo, o desejo, carnalmente. Mas então, quando aquele corpo morre e volta à terra, ao pó da terra, então Deus tira o espírito imortal dele para o reino de Deus, ou para seu trono, paraíso. E então, na segunda vinda de Jesus, minha mãe assentada ali e meu pai que partiu, nunca terão que ceder esse outro corpo, mas Deus moldará um que é perfeito e imortal e não pode morrer. Agora, Abraão toma Isaque e segue em direção à montanha. Agora o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Agora, antes de irem, posso vê-los partindo. Não disseram a Sara para onde estavam indo, porque ela teria gritado. Eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara, porque ela duvidou daquilo, até mesmo riu quando ele disse. Foi a fé de Abraão. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão, Cristo nos deu a autoridade, com seu nome, ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Oração, ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. Após morte ser decretada a um homem, ele orou. Deus disse ao profeta, volte e lhe diga que eu o ouvi. Veja aí, a oração
Fique firme! Perguntaram a Billy Graham recentemente. Madsen Bozé está lá hoje levando meu livro para Billy Graham em uma entrevista. E eles querem que eu o siga ali em Washington agora, naquele grande auditório. Podemos ir, mas agora, será esta a vontade do Pai? Eles acabaram de enviar ontem à noite para ir ou na noite de anteontem, para ir a Seattle. Há uma grande reunião se realizando ali, e o capitão Al Ferrar e todos eles querem ir lá agora, que eu vá. Eles têm uma reunião evangélica, querem uma, mas é esta a vontade do Pai? Esta é a coisa seguinte: chamaram-me para um auditório de graça em Baltimore, com capacidade para 10 mil pessoas. Não tenho que pagar nenhum centavo por ele. 500 ministros colocaram seus nomes em um papel, lá em cima, em casa agora. Nós patrocinaremos 100%. Estamos todos em oração, em todos os lugares. Agora, Pai, onde tu queres que eu vá? Esse lugar será o seguinte: dize-me agora e irei. Estão vendo? É isto. Billy disse: você sabe a que eu devo meu êxito? Disse: não tenho nenhuma ideia. Disse: eu faço pequenas reuniões. Ele soube destas reuniões. Ele saiu com uma pequena tenda, foi ali em Los Angeles, apenas fazendo uma pequena reunião. E todos da faculdade Northwestern começaram a jejuar e orar. E Deus enviou cerca de 15 repórteres e jornais e anunciaram sua reunião. E isso se espalhou pela nação. Quando a princípio comecei com essas declarações aqui, eu disse à minha igreja: permaneçam de rosto inclinado e orem. Deus começou a mover. De repente, soube de chamadas que vinham da África ao redor de todo o mundo. Como isso chegou lá, eu não sei. A oração subiu! Ore, creia quando você ora. É isto, creia! Abraão, quando ele era velho, ele creu, e Deus lhe disse para ir, e ele obedeceu. E ao sair a caminho, posso vê-lo tomar os servos e as pequenas mulas, e eles seguirem para alcançar o monte de Deus. Oh, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam isto. Ele disse ao servo, ele disse: fique aqui enquanto vamos além. E o rapaz e eu voltaremos. Oh, que coisa... Desculpe-me, às vezes minhas emoções escapam de mim. O rapaz e eu voltaremos. Como? Eu não sei. Eu vou subir ali para matá-lo. Agora, quando ele sabia, de algum modo, que voltaria. E aqui ele tinha uma faca enfiada em seu cinto. E ele colocou a lenha nos ombros de Isaac. E Isaac subiu a colina guiado por Abraão. Belo tipo, seu único filho, levando-o para a colina. E o próprio altar no qual ele colocou seu filho, ele o levou colina acima em suas costas. Um tipo de Deus enviando seu filho Gólgota acima, com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado, e onde Deus não poupou seu próprio filho. Ali o pequeno Isaac olhou por ali, disse: Pai, ele disse, aqui está o altar e o fogo, mas disse, onde está o sacrifício? Ele disse, Deus proverá para si mesmo um sacrifício. Amarrou seu pequeno filho único, o colocou em cima do altar, puxou o cutelo e começou a fim de tirar a vida dele. Deus, tu o deste. E quando ele começou a abaixar o cutelo, um anjo segurou sua mão, disse, Abraão, Abraão, para a tua mão. Bem, então um cordeirinho, carneiro, baliu no deserto, ficou com seus chifres presos em algumas vinhas. Abraão correu rapidamente, agarrou o carneiro, soltou seu filho e o substituto, vejam, e matou o carneiro. Então Deus falou com Abraão, disse, Abraão, sei agora que me amas. Tu nunca escondeste nada de mim. Agora veja, para o texto eu quero... Vamos ler isto no versículo 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho. Você sabe quem era aquele cordeiro? Ele era Cristo. O ofereceu em seu lugar. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, o qual foi o primeiro nome redentor de Deus. Jeová Jiré significa o Senhor proverá um sacrifício. Agora, ele era Jeová Jiré, ele era Jeová Rafa, Nissi e assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos redentores. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e o ofereceu como sacrifício provido, pois em Isaac todas as nações seriam abençoadas. E através de Isaac veio Cristo. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Aí está você.
E aquilo traz não em nossos corpos, somos gentios em nossos corpos, somos pecadores em nossos corpos, mas em nossas almas, nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus